em qualquer outro encontro deste fórum aqui, nos três outros próximos, ele estará aqui conosco. Então, eu gostaria de fazer uma pequena quebra no protocolo, né, e chamar o próximo palestrante. Que será o Dr. Paulo Notari, grande benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro e presidente da empresa L3ZIE. Por favor. Eu fui eleito presidente da Associação Comercial em 89. E nessa ocasião, eu indaguei a mim mesmo o que eu queria fazer, ou seja, qual é o plano de trabalho que eu vou ter como presidente de uma entidade importante no Rio de Janeiro. E o embaixador na época, que era o secretário executivo do Itamaraty, o tenente Maera Soares, me fez um favor de dar uma lista enorme do que seriam os eventos que aconteceriam no Brasil com o compromisso do mundo para o Brasil de usá-lo como sede de uma eventual reunião global. E lá tinha uma chamada UNCED, que era o United Nations Conference for Environmental Development. Ficou conhecida como ECO 92, ou Rio 92. Aí eu descobri que a decisão do mundo tinha sido em relação ao Brasil, ou seja, essa reunião vai acontecer no Brasil, mas não tinha escolhido a cidade. E caberia ao presidente, na época da República, a escolha da cidade. E o presidente era o Fernando Collor de Mello. Tinha sido acabado de ser eleito nessa altura, e a reunião era 92, ou seja, 89 para 92 tinha tempo para a gente fazer uma briga e sair atrás de ser a sede da reunião. Aí a decisão nossa foi de quão importante era essa decisão, de tomar na mão a responsabilidade de contribuir para uma reunião global que ia tratar do desenvolvimento na época e a sua versão, a sua relação com a parte ambiental. Eu quero dizer a vocês que eu confesso que eu era totalmente ignorante, né, em relação ao meio ambiente, eu não entendia luvas. Mas o nosso embaixador em Genebra, que tomava conta da referência do Brasil com os órgãos públicos nacionais das Nações Unidas, era o Rubens Recupero. Aí o embaixador Rubens Recupero, que acabou sendo ministro da Fazenda, me falou do grande empenho que tinha as Nações Unidas de criar o que eles chamavam dos Greenhouse Gases Trading. O comércio, né, a troca pelas emissões. Ou seja, que negócio é esse? Aí ele me explicou que os países em desenvolvimento iam ser beneficiados por um processo de que aqueles que tinham se desenvolvido e tinham poluído o mundo iam pagar uma conta para a gente. Eu digo, caramba, é aí que a gente tem que se firmar, porque já que eles poluíram e nós ainda não, por que eles não passam esse processo para a nossa mão? Aí começou a aparecer o MDR, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o Joint Implementation, aquela coisa toda no processo. E o interessante desse negócio todo é que, na verdade, é aí que nasce a relação do que é o valor da importância do quadro de você ser ou não ser, no caminho da chamada economia verde, responsável. Se você não foi responsável, você paga por isso. Se você poluiu, você é punido. Essa proposta é que eu acho que é onde tem a semente que foi colocada para sair esse negócio chamado economia verde. Passam-se os anos, evidentemente que o Rio foi uma belíssima reunião, eu diria a vocês um pouco diferente dessa de hoje, nós estamos fazendo ali mais gente,
porque ela foi uma reunião conquistada pela sociedade. Nós é que saímos para procurar encontrar uma forma de trazer a reunião para o Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para vocês. O Galeão era um horror. Um horror. Aí nós chegamos à conclusão na associação comercial que você não podia ter aquele aeroporto. Como é que você podia receber mais de 100 estatistas do mundo entrando para aquele negócio excelente, desculpa o termo, horroroso, um partieiro propriamente dito? Tínhamos que mudar. E como é que você acessa a cidade? Gente, não tinha linha vermelha não. Era uma dureza sair do Galeão para chegar na cidade. Todo o processo logístico importante, aí nós saímos para as conquistas. Uma reunião dessa, daqui a 2 anos e meio, 3 anos, precisa de ter um aeroporto bacana, precisa ter um acesso de a linha vermelha já tinha sido traçada, aconteceu, foi feito, inaugurou-se com a Rio 92. Gente, é isso que se tem que fazer. Agora não se fez praticamente nada. O mesmo processo da operação, essa agonia que as entidades e instituições internacionais estão tendo, onde é que eu vou ficar? Onde é que eu arranjo um quarto? Né? Ou seja, todo um processo de um desligamento, um descolamento da comunidade, porque a reunião foi feita em Brasília. Então esse é o primeiro campo que eu acho que a gente tinha que encontrar na forma da nossa frente. Ou seja, economia verde, compromisso, responsabilidade nasce no processo da comunidade. É aí que você vai fazer a diferença do processo local-global. Não existe o global-local. Impossível de você realizar a diferença a partir de uma visão de que a Agenda 21 aqui nos orienta. Não, quem nos orienta é aquele que aceita, no comando da ação dos dogmas da Agenda 21, o nível da sua responsabilidade e traz para uma ação coordenada na sua aplicação. Então, a economia verde, no meu entender, ela tem, para simplificar, 3 elementos que são importantes. O primeiro deles é onde você tem um compromisso de baixas emissões. Essas baixas emissões, ela tem que normalmente fazer com que haja uma ação, de certa forma, definida, de que você vai emitir menos. Como é que você vai fazer isso? A gente pode ver um pouquinho mais adiante. Ou seja, na verdade, não existe uma definição desse processo sem compromisso. Então, a primeira posição, eu acho que é esse item de baixa emissão de carbono. O segundo compromisso da economia verde, no meu entender, é o uso eficiente de recursos. Todos os formas, todos os jeitos. Não importa o que, mas esse compromisso você tem que ter. E eu diria que começa pela referência também da mudança de atitude. Nós somos muito mais o reflexo daquilo que somos projetados para nossas empresas, como cidadão, do que realmente a ideia de que temos um gerente de meio ambiente que nos obriga a isso, aquilo, temos uma política do conselho que nos determina e nos define daquela forma. É o problema de raiz, igual você definiu aqui, que a gente não tem nem como aprender na escola, né? Porque tem que esperar fazer um plano universitário desse procedimento. Engano. 32% hoje da juventude brasileira é preocupado com a pegada da operação. A juventude brasileira hoje está mais ligada do que nós fomos no passado. Então, o caminho aberto para uma mudança comportamental é muito maior do que a gente imagina. Se a gente dá um empurrãozinho, esse pessoal vai mais. E o que eles vão fazer? Quando eles entram no processo
de uma ação de participação da comunidade mais efetiva, saem do banco da escola, vai para o banco do trabalho, para a atividade correspondente a uma ação oficial, posto de governo, ele começa a imaginar que ele tem um compromisso. E aí, a regra pode ser alterada. Terceiro ponto que eu acho que é importante desse vetor, ele é o que trata de alguma coisa que hoje ninguém mais pode sair fora desses quatro, porque senão ele é olhado como fumante. Você viu um fumante? Fumante é execrável, coitado. Ele tem que ficar lá fora, não pode entrar no ambiente. Se for para um banheiro, vai tomar pau, porque vai ser alguém entrar e cheirar cigarro, vai, quem foi esse malandro, vai atrás do bicho. Ou seja, hoje é marcado. Eu me lembro que fumar era tão elegante, até charuto em restaurante era um negócio de forma você fazer o teu padrão social ser mostrado com grande eficiência. Eu, infeliz, eu fui fumante, posso dizer que eu fui infeliz, mas escapei. A sociedade toda escapou. A Souza Cruz hoje tem que inventar alguma coisa, porque senão ela vai ter aborrecimento sério, não vai poder vender a turma da mentira. Então o que acontece? Essa visão do negócio em si, na relação do quadro da ponência social, passou a ser extraordinário. Eu conheci um cara, o Maurício Strong era o secretário executivo da UNICEF. Eu tive uma briga com ele logo no início, porque havia uma diferença. O Collor tinha me nomeado secretário executivo da reunião e eu descobri que a reunião era oficial, não era da sociedade. Aí eu virei para o pessoal do Itamaraty e falei, não posso ficar aqui, eu tenho que cuidar do homem que convidou o mundo inteiro para vir para o Rio de Janeiro. E o mundo inteiro não pode ir para o Rio Centro, porque não tem a tarja de segurança, o cara vai ter que passar pela polícia, pelo exército, pelo ministro, por tudo mais para chegar lá. Gente, vamos fazer a nossa festa no Parque do Flamengo e deixa o pessoal lá no Rio Centro fazer a coisa que eles têm. Eu não fui ao Rio Centro, só fui no Rio Centro na inauguração. Eu fiquei o tempo todo no Parque do Flamengo, mais ainda, botamos os repórteres do nosso QG no Hotel Glória, porque ali na porta, você atravessava e estava no parque. Foi um espetáculo. Quem participou daquele movimento daquela época vai lembrar. A gente tinha muito mais gente no Rio Centro, no Parque do Flamengo, do que no Parque do Flamengo, na operação. O que aconteceu nessa relação? Eu fui encontrar um Maurício e ele não queria pagar a conta. Eu digo, mas como é que você vem cá, convida para a cidade, 30 mil pessoas, e não quer pagar a conta? Não tem dinheiro, as Nações Unidas vai cuidar da área oficial, você que cuida da sociedade, quem vai pagar? Então, eu sou assim, eu vou sair daqui agora, vamos chamar a imprensa e vamos dizer para o mundo que o convite que o senhor fez não vale. Não pode vir para o Rio de Janeiro, não, porque senão, como é que ele vai fazer? Aí ele disse, eu tenho um amigo meu, empresário, chamado Stefan Schmidt-Heine, um alemão austríaco, bacana pra caramba. Ele disse assim para mim no encontro final, ele é o dono da SWAT. Ele tem 40 empresas, mas uma das empresas é a SWAT. Ele disse, o que a SWAT vai fazer? Vai dar um dinheirinho pra gente? Ele falou assim, vai fazer edição de um relógio que com a emissão de luz solar ele anda. O movimento, o mecanismo funciona. E vai custar $50. Eu digo, 20% faz um caixinha de uma ONG nossa, ele paga uma parte da conta. E a gente promove esse relógio no mundo inteiro. E assim foi. As empresas começaram a entrar, cada uma com elas, um pouco daquilo que seria o seu produto diferenciado, aquele que queriam lançar, a forma de como se criar. Esse processo inovador tinha muito que ver com o que a sociedade tinha como expectativa. Então, quando se fala em relação dessa sociedade, na verdade, você também está cumprindo com o teu mandato, que a relação é com o mercado. Porque se essa sociedade te rejeitar, esquece.
ela te ceifa como uma foice muito afiada. Você, empresa, desaparece. E foi o que aconteceu com o Stefan. Stefan tinha o controle do ambiente do mundo. Ele fazia as telhas, os materiais. E algum dia alguém chegou para ele, na sua preocupação de meio ambiente, e disse: doutor Stefan, se o senhor continuar a produzir isso, vai ser um problema, porque tem efeitos danosos à saúde das pessoas. Ele falou: como é que eu faço? Se são tantas fábricas no mundo espalhadas, o senhor tem que mudar de negócio. Eu tenho que usar o que o senhor está fazendo para criar alguma coisa no esquema produtivo e torna esse negócio mais efetivo. O resultado da operação ele não fez. E acabou com tanto preço que vendeu a sua empresa. Recentemente, ele foi inclusive julgado por isso, pelo passado. Sendo que ele tinha que pagar a conta, ele teve que pagar e pagou mesmo. Por conta de uma ação consequente. O papel melhor que eu conheço, feito pelo esquema da área no Brasil, com o input do PNUMA, do CAPES, do Ministério da Educação brasileiro, do Ministério do Meio Ambiente. É um estudo onde tem uma constatação feita em que a economia verde valoriza e investe no capital natural. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: divisor de água. Vocês vão passar automaticamente a olhar a empresa e vão ver se ela, no seu julgamento, valoriza ou não valoriza aquilo que é importante para essa diferenciação na sua relação com o mercado. Isso passa a ser instintivo. É a relação com essa sociedade que olha antes, dá uma olhada, daí a razão do surgimento do selo verde, daqui, selo daquilo, certificação a 14.560 e assim por diante. O mundo inteiro hoje está à procura de ações que pragmaticamente acabam dando a você, realmente você passa por exame do laboratório e você é legal. Essa indústria da certificação cresceu exponencialmente no segmento. Ela é universal. Preciso ser vigilado. Eu só falo pra caramba, esse negócio que empolga comigo. Quanto você falta 5 minutos, Paulo? Falta 10. Falta quanto? 6? Outro ponto que eu acho que é primordial é um compromisso novo que surgiu, em que a empresa ela é a responsável pela diminuição da pobreza. Eu queria ver qual foi o gajo que em 1970, 80, 90, disse que o senhor constituiu uma empresa, sim, mas o senhor construiu uma empresa para quê? Para diminuir a pobreza. Ele não dizia isso. O objetivo social da empresa dele é fazer caneta, copo, água, objeto, carro, pneu, mas não está lá, diminuir a pobreza. Então o que aconteceu acrescentou esse processo isso. Agora vejam que injustiça. O Estado dá para você uma mão e tira a outra. O que a empresa não paga de impostos na relação da sua atividade produtiva para o Estado? Gente, não me vem agora, você Estado, dizer para mim que o jogo é eu pagar a conta. E, mais do que isso, ele é o vigilante do processo. E eu não posso dizer que ele está fazendo mal. Por quê? Educação está mal paga. Quem faz e conduz. Se a empresa hoje não faz a complementação da educação, ela não tem capacidade de realizar o seu trabalho objetivo de fim do seu estatuto. Saúde,
Quero ver a empresa que não acrescenta no processo dela uma relação de segurança no campo da saúde para o seu funcionário, empregado, funcional. É quase que natural, faz parte do pacote. Então, é muito importante que a gente faça isso. O que estava acontecendo em relação a isso na Rio+20? Nada. Não tem empresa, não tem ninguém no campo da área empresarial. Isso aqui é um dos oásis da iniciativa da área empresarial, campo da Rio+20. CEBED, tá bom, CEBED, eu fui criador do CEBED. Um dos que foi lá fazer a ata, montar, escolher o escritório, pagar a primeira conta, junto com um senhor chamado Félix de Bulhões de Januel, que era o presidente da Mais Martins, um Benezé Batista. Enfim, foi ótima a criação do CEDET, foi fantástica a criação do CEDET. Em cima do CEDET, eu fui criar uma outra organização que chama-se IETA, International Missions Trading Association. Fui chairman dela durante 4 anos. A nossa ação era proativa. Continua sendo, porque o Business Council fez um trabalho para projetar as empresas que vão ao compromisso de 2050. Quantos de vocês já viram esse trabalho? Levanta a mão. Ninguém? Leiam. Está assinado pelas maiores empresas do mundo. Bancaram o trabalho. Leiam o compromisso que as empresas assumiram diante do mundo. O que elas têm que fazer para ser verde. Caramba, é um colosso. Agora pergunta se tem alguém numa ação consequente e consistente nessa relação da interface com o quadro da nível mundial. Não tem. Está todo mundo, no Brasil principalmente, retraído. A reunião da Rio+20 em campo empresarial vai ser feita de fora para dentro. Porque todo mundo empresarial está preocupado com o que vai acontecer comigo. Crise na Europa, crise na Ásia, crise nos Estados Unidos, crise em todo lugar, e a gente é a bola da vez. O Rio de Janeiro, vamos lá para o Brasil, vamos ver como é que vai acontecer. Vamos levar nossa bagagem, vamos ver, não tem hotel. O processo real é que não existe um compromisso da ação produtiva com o quadro real da proposta da Rio+20. Eu quero que vocês me digam um segmento da atividade produtiva que diz: eu tenho um plano. Ele tem, na gaveta dele, ele, se possível, não mostra para ninguém, porque não quer compromisso agora. Não hoje, convocatória, siderurgia, papel e celulose, químicos, todo mundo está fazendo a sua festa em casa. Com exceção da Fiesp, que afinal de contas é uma instituição tradicional rica, e comprou uma posição no Forte e vai fazer lá uma festa do diabo feita pela Pia, que é a melhor, extraordinária criadora de ambiente que eu conheço no mundo. A Bia Lessa. Vai ser uma festa. Preparem-se que vocês devem ir lá, marque um dia. Eu vou fazer uma festinha do outro lado, embaixo, perto da área da Compra, botar lá um negócio chamado Terra Brasileira, que a Associação Comercial vai fazer. Discreta, menor. Mas a Fiesp botou 32 milhões de dólares nesse empreendimento. Vai trazer todo mundo, porque ninguém quer pagar a conta, ela já pagou, então a festa vai ser lá. O mais incrível desse processo é que, na realidade, a economia verde, além da diminuição da pobreza, tem um compromisso também de melhorar e trazer uma igualdade social maior, mais expressiva. Ela tem condições de olhar, de preferência, a mudança da relação do próprio quadro de interesse, no estilo de vida que a gente tem. Por conta de que
menos emissões de carbono. A gente vai ter em A, B, C, J, o que você quiser, para transporte. Se ele estivesse aqui falando no meu lugar, que era o lugar dele falar, mas não, ele ia estar dizendo a vocês o que vai mudar no Rio de Janeiro em termos de transporte urbano. Gente, é um bolão. Por quê? Porque o primeiro os ônibus vão ficar mais confortáveis, obrigatoriamente. O cara não precisa ser mais de levantar a perna lá em cima para entrar no meu degrau. Né? Precisava poder botar a perninha um pouquinho mais legal. Segundo, a obrigatoriedade do ar-condicionado. Terceira, a catraca não vai ser aquela que você passar é uma parada, pô. É um negócio terrível. Entendeu? E o banco um pouquinho melhor do que aquele que está lá. Porque é obrigatório. Passado por lei. Se não fizer, está fora da linha. Pô, o papel legal do Estado, hein? Mas vai haver uma grande articulação do processo. Por que motivo? Caramba, se vocês forem à Europa, Suíça, uma reunião da ONU, ficarem no hotel, se forem uma reunião ali, no palácio da reunião, sai do hotel, entra na calçada, tem lá um ônibusinho, o cara diz 11h32, você entra às 11h32, a porta abre na tua frente, você entra e vai para o teu trabalho, legal. Caramba, conforto não. Você chega lá e encontra um fulano que vai estar lá falando na discussão da rua. É todo mundo, é toda a categoria da ação, da sociedade, não é um corte, é todo mundo, anda em transporte público, e numa boa. Aqui o cara ganha um pouquinho mais do que um carro. E vai para a cidade de carro e paga R$10, R$15, estacionamento dia. Então essa visão do trato desse processo, onde a escassez vai ser imperativa, você vai ter que mudar o teu comportamento. TIC. O que é TIC? Tecnologia da informação e comunicação. Gente, TIC é tudo. TIC é a sociedade mais eficiente, é a sociedade melhor atendida. 1746, alguém já usou? Aqui? Usem. Caiu a árvore na minha rua, eu vou lá, fotografo, mando para lá, a prefeitura tem a obrigação de chegar lá e mandar alguém para ver essa árvore que caiu. A luz da minha rua que não acende, meu processo. Hoje, eu estou trabalhando um trabalho para criar um passaporte verde, que é azul, na realidade, para quem vem para o Brasil poder usar a Copa e para as Olimpíadas, uma ação consequente de que ele vai ter serviços embutidos ali, e o passaporte não precisa ser, pode ser um cartãozinho no bolso dele, ou pode ser uma pontinha do celular. E eu vou dizer para ele como é que ele pode se deslocar de um lugar para o outro. E vai ter exatamente o momento em que ele está se deslocando, na afonia, na informação, no esquema Google da vida, o que ele vai encontrar, se é verde, vermelho ou amarelo, densidade de luz daquele momento que ele está se deslocando. Está disponível. Então, essa ação de incorporação de novas tecnologias, saiba, vai ser velocíssima. 82% dos brasileiros que têm internet acha que não pode mais viver sem nada. Bom, vou finalizar. O mundo, na realidade, para fazer a ação da sustentabilidade e se comprometer com o processo da economia verde, ele tem que ter instituições muito bem plantadas. Sem as instituições, nós não vamos a lugar nenhum. Temos que dar força a essas ações consequentes. Raiz da sociedade. O mundo hoje é multipolar. Antigamente era norte-americano. Dólar. Hoje não é mais.
Vocês vão ver na Rio Mais 20, eu pelo menos estou lançando um livro no dia 19 para a sessão comercial, todos estão convidados, um pequeno seminário que eu convidei. Eu sou presidente de uma Câmara de Comércio chamada Brasil África do Sul, é bilateral. Eu convidei uma na Câmara de Comércio Brasil-Índia para estar comigo lá. A gente vai convidar os dois países para serem observadores do Brasil. Venham, viram o quê? Como é que a gente pode lidar com uma nova ideia para financiar a desenvolvimento sustentável? Nós estamos caminhando uma conversa com o governo para ver se daqui até lá dá para a gente fazer um fundo que não seja um fundo mais consistente do que o fundo que foi criado, chamado INVAS, que é Índia, Brasil, África do Sul. Só tem 6 milhões de dólares de créditos. Isso não é brincadeira. Mas se a gente botar lá 100 bi, é legal. Pode? Pode. Por quê? Porque a gente tem isso no cofre. A sociedade tem isso no cofre. Foram os bonds americanos que a gente comprou e que estão inativos. Eles não circulam. Dinheiro, moeda, foi feito para circular. Você não precisa circular como dólar. Eu comprei, paguei, bateu o papel lá, mas ele é um certificado de transformação em moeda local. Eu posso fazer grants, né, a moeda sul-africana, lastreada em cima desse mesmo papel. Por que eu não posso fazer real? Aí de brincadeira eu estou chamando isso de real green, né? Um verde real, comparado com o dólar, vai ser igual, é paritário. Por que isso pode funcionar? Porque o sistema do mundo hoje, nível de transação financeira, permite, tem regras para isso. É assim que pode ser estabelecido. Se assim for, pô, maravilha, o Brasil marca a posição na Rio Mais 20, cria um novo instrumento de financiamento do desenvolvimento sustentável e alimenta essas nossas necessidades. Quais são? Todas. Começar pelas infraestruturas. Se a gente botar uma infraestruturinha melhor, a gente vai ser mais competitivo. Então, o produto agrícola brasileiro vai poder chegar com um preço melhor. E o cara que planta também pode ganhar na conta, né? E assim sucessivamente. O que a gente precisa fazer, na verdade, para fazer isso funcionar? Ele tem que ser um modelo incremental. Não adianta a gente querer sair com um patamar lá de cima logo de cara. Ele tem que nem subir a escada da penha. Chegamos lá, mas não pode ser fora desse propósito que essa iniciativa vai fazer. Eu acho que nós temos que fazer com que haja também uma diferença. Ou seja, não adianta a gente querer seguir que a regra toda está vindo de fora para dentro. E é o que está acontecendo e vai acontecer intensamente na Rio Mais 20. A regra tem que ser nossa. Eu também estou achando isso. E a preocupação nossa também tem sido nessa direção. E ela é muito. Por exemplo, em 2008, a UNEP, mais o PNUD, lançaram a iniciativa da economia verde. E esse lançamento foi lastreado em cima da grande crise de 2008. Aí eles chegaram ao ponto de dizer, puxa, vamos fazer um negócio que vai ser milagroso, que assim gera emprego no século XXI, melhora as performances, aumenta o aproveitamento das oportunidades e o mundo ganha uma nova fase de desenvolvimento. Mentira, não é assim. Isso não funciona assim. Mas o discurso serviu para quê? Eles, norte, dizendo para o sul que essa é a nossa oportunidade, com as tecnologias deles, com o interesse deles, com o jogo deles, com o mercado deles. Tipo, esquece. Por quê? Eu vou dizer a proposta minha. A minha proposta é sul, sul, norte. Mas como sul, sul, norte é claro. Se você olhar que o petróleo sai do Oriente Médio, da área do esquema do Mar Índico, desce no petroleiro, passa no nariz da África do Sul, sobe todo o Atlântico e vai para o Golfo, e só lá ele para. Houve uma transferência de um campo de energia de um lado para o outro, que é hoje a que vigora no mundo, que é a energia fóssil. E a África do Sul?
ela é dependente de petróleo, é dependente de gás. 97% da sua geração é carvão. Como é que a gente tira ela do carvão se a gente não arranja um substituto para ela em gás? Que é mais limpo. Não pode. Por que a gente não faz isso? Aí eu comecei a dizer, o senhor já ouviu falar no pré-sal? O pré-sal gastou. O pré-sal vai produzir tanto gás, tanto petróleo, que não vai ter aonde botar. Por que a gente não estoca na África do Sul? Aí começamos a criar o que vamos chamar de uma Maritime Highway, no South-South-North, né? Uma grande avenida marítima entre o Golfo do México, que é onde há a concentração da produção das refinarias, o uso intensivo da área de gás, uma base produtiva que vai acontecer no pré-sal, com aquele quadro de impedimentos que é onde da origem do área de petróleo vem, junto com os chamados países emergentes. A Índia precisa, a China precisa muito, hein? A Rússia tem, pode ser colaboradora e parceira. Vamos fazer uma brincadeirinha com os BRICS. Então, os BRICS, aí falando com nós. Então, essa visão é uma visão também que vai nascer na Rio Maginte. Estão prestando atenção um pouco para isso? Então, mas vai acontecer. Vai vir o presidente de todos esses países. Não vai faltar ninguém. Todo mundo está na mesa, todo mundo está bater na porta da Dilma. Todo mundo, bicho. Ela vai poder atender todo mundo, mas sem cara aqui no estrado. Não dá. Então eu diria para vocês que a nossa iniciativa no processo da área desse quadro é muito factível. O quadro do comércio, na relação baseado na nova economia verde, é muito promissor. O que vai faltar é consciência da sociedade, percepção das lideranças e compromisso nacional. Se isso estiver na mesa, gente, que venham todos. A gente vai arranjar hotel, vai arranjar quarto, vai arranjar piso de avião, vai arranjar tudo, porque não vai ser difícil. Mas nosso papel tem que estar com esse tipo de exercício. É possível a gente imaginar isso, uma ação consequente? Eu diria que sim. E mais do que isso, não só é possível, como hoje eu acredito que não tem nenhum país no mundo, com exceção da China, com a capacidade inovadora para incrementar as ações no campo da linha tropical do que o Brasil. Inclusive, uma parceria muito bacana com a China. Esqueçam, a China não é invasora. O Brasil, na época que eu comecei comércio internacional, estudar, trabalhar, ele era 2% do comércio do mundo. Hoje nós somos menos de 8,8%. Tá? A China, há 300 anos atrás, era 36% do comércio mundial. Nessa época que nós éramos 2, ela era 0,8%. Vocês vejam o que foi o trabalho de reconquista. Hoje eles são 11, a caminho dos 36. Então a ação do mundo é uma ação hoje polarizada em 3, 4, 5, 6 diferentes frentes. E o Sul-Sul é a melhor aonde a gente pode botar o nosso pé. Obrigado. Em razão do estamos muito atrasados, eu gostaria de chamar o Dr. Carlos Montijo
para proferir a sua palestra e, ao término, nós teríamos só 5 minutinhos para perguntas para os dois palestrantes. Desculpe a quebra de protocolo. Farei a apresentação do